Olá, eu sou o Padre Gustavo e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre essa polêmica da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano 2021 tem como o tema Fraternidade e Diálogo, um compromisso de amor. E o lema da campanha deste ano é Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. E a intenção da campanha é justamente alertar para as polarizações, para as divisões, para os fanatismos que nós encontramos em nossa sociedade em tantos aspectos, seja na política, seja no social, seja na religião. E a gente já está vendo essa polarização e essa disputa justamente na campanha da fraternidade. Talvez você já tenha visto alguns vídeos, alguns artigos em que a campanha da fraternidade está sendo duramente criticada e eles incentivam você, católico, a não fazer a sua doação para a coleta da campanha da fraternidade. Então, vendo um pouquinho dessas críticas, eu fui pesquisar um pouquinho do que eles criticam na campanha, fui ler também o texto base da campanha da fraternidade. Texto que é o principal alvo das críticas. É um texto que tem alguns temas bem difíceis, bem delicados, e às vezes a forma em que esse texto é apresentado, os temas são colocados, são formas um pouquinho ambíguas, né? O número 68, por exemplo, que trata da violência contra as pessoas LGBTQI+, deixa a entender que uma das causas desse tipo de violência é justamente o fundamentalismo religioso, que deixa a entender que, na verdade, a igreja não pode se posicionar com relação a essa questão de gênero, a essas questões de identidade sexual. São temas bem complicados, mas eu acho que o texto peca um pouquinho quando toca nesse assunto. Assim como outros pontos, por exemplo, algumas interpretações bíblicas que são um pouquinho distorcidas, ou, por exemplo, quando falando sobre a pandemia, das igrejas fechadas, criticando um tal de lobby religioso que lutou para que as igrejas fossem incluídas como serviço essencial e permanecessem abertas nesse tempo de pandemia. Então, o texto tem algumas questões complicadas de fato e que a comissão que fez devia ter atentado. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que o texto não foi feito pela CNBB, mas pelo CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Como esse ano a campanha é ecumênica, como acontece a cada 5 anos, não é a CNBB que elabora o texto base, mas sim esse conselho ecumênico. Uma das críticas colocadas por esses grupos contra a campanha da fraternidade é, por exemplo, que o texto não usa termos católicos, que não fala de Maria, não fala de José, não fala dos sacramentos. Bom, é um texto ecumênico. No ecumenismo, nós devemos calar um pouco aquilo que nos divide e enfatizar aquilo que nos une. E é justamente o que o texto tenta fazer. Enfatiza as polarizações, os conflitos sociais que precisam ser resolvidos através do diálogo e não uma exposição da doutrina. Não é uma encíclica, não é uma carta apostólica, não é uma catequese. Isso a igreja já tem tantos documentos. Não é o objetivo da campanha da fraternidade, do texto da campanha, transmitir a doutrina católica. E nem é um artigo de fé, não é o texto básico da campanha que vai me fazer perder a fé em Deus. Tenhamos consciência e saibamos separar um pouquinho as coisas, né? Que o texto tem problemas? Tem, mas a gente precisa entender que são temas delicados e que é um texto ecumênico e que nem sempre a gente pode colocar a nossa doutrina nesse texto, que não é exclusivamente católico
mas é ecumênico esse texto. A própria CNBB, numa nota lançada no dia 9 de fevereiro, disse justamente isso. Como não se trata de um texto elaborado pela comissão da CNBB, a abordagem é diferente. Se fosse um texto feito pela CNBB, com certeza os termos seriam diferentes, a abordagem seria diferente. E essa perspectiva ecumênica é importante. E, na verdade, ouvindo as críticas tecidas contra a campanha da fraternidade, eu vejo muito claramente um pano de fundo anti-ecumênico. Eu vejo uma antipatia ao ecumenismo, dizendo que a campanha da fraternidade, depois que passou a ser ecumênica, começou o seu processo de degradação, ou seja, uma visão negativa do ecumenismo, dizendo que a reforma protestante é uma obra do demônio, que os protestantes estão a caminho do inferno. Então são expressões que mostram muito bem que, na verdade, o que eles não gostam não é tanto a campanha da fraternidade, mas sim é o ecumenismo. E isso vai contra aquilo que nos ensina o Concílio Vaticano II, que foi inspirado pelo Espírito Santo, os bispos do mundo todo acordando para essa realidade. São João Paulo II, em tantos documentos, incentiva a prática do ecumenismo. Então, não podemos voltar atrás. O diálogo é algo que nos fortalece. Conversar com alguém que é diferente, debater as nossas ideias e não querer impor aquilo que nós pensamos é algo fundamental, principalmente nos nossos dias. Quem de nós não tem irmãos de outras denominações religiosas na família? Quantas vezes dentro de casa a gente precisa ter esse diálogo ecumênico e a gente querer se fechar? E o ecumenismo é a abertura e muitas vezes nós queremos nos fechar no nosso grupinho, nas nossas seguranças. O Papa Francisco sempre fala de uma igreja aberta, uma igreja que se arrisca. E, na verdade, esses grupos que criticam o ecumenismo e a campanha querem se fechar num mundo que não existe mais. O mundo é plural, a diversidade está aí e nós precisamos aprender a dialogar, conversar com quem é diferente, mantendo a nossa fidelidade, a nossa doutrina, a nossa identidade, mas sendo capaz de dialogar com quem pensa diferente da gente. Um outro aspecto que é tratado nessa crítica é a questão do tempo no qual acontece a campanha da fraternidade. Nós sabemos que ela acontece sempre durante o período da Quaresma, que é um período de conversão. Segundo eles, devia ser um período de interiorização, de mudança de vida, correto. Mas aí eu vejo muito o risco de uma fé intimista, né? Eu e Deus, a minha conversão, a minha vida, os meus pecados. E a grande sacada da campanha da fraternidade, que nasceu lá na década de 60, com grandes bispos, grandes profetas, foi justamente essa. O pecado não é somente pessoal, mas é social. E a conversão não pode ser só pessoal, mas precisa existir também uma conversão da sociedade. As nossas comunidades precisam também se converter. E que tempo melhor do que o tempo da Quaresma. Então, muitas vezes esse aspecto do social é deixado de lado, é criticado. Lógico, a igreja não pode se transformar numa ONG, mas evangelizar é o primeiro aspecto, mas não esquecer dessa mudança enquanto sociedade, enquanto comunidade. O tema desse ano, as polarizações, quanta divisão, quanto fanatismo, a gente precisa crescer também nesse diálogo, capacidade de quebrar os muros e construir pontes com quem está do outro lado do que a gente. E por fim, eles enfatizam muito, estão fazendo uma campanha para que você, católico, não doe o seu dinheiro para a campanha da fraternidade. E aqui eu expresso um pouquinho da minha experiência, porque do montante que é arrecadado na campanha, 60% fica na diocese da paróquia que foi feita a doação e 40% vai para a CNBB. E eles acusam que a CNBB utiliza esse dinheiro em projetos
que não são sociais, em projetos políticos, em formação de líderes. Não entro no mérito da questão, mas o que eu tenho experiência são desses 60%, que nas dioceses são sim empregados em projetos sociais. Eu vejo aqui na minha diocese quantos trabalhos com crianças, com adolescentes, com jovens, na recuperação de dependentes químicos, quantos projetos que esperam o ano todo para essa verba vinda da campanha para terem um pouquinho de fôlego, né? Então, ao fazer a sua doação, você está ajudando sim muita gente. Não é porque uma parte do dinheiro talvez seja utilizada em projetos que não sejam tão católicos assim, mas com certeza a grande parte, a maior parte da doação da campanha da fraternidade é utilizado para ajudar, para salvar vidas. Por isso, não escute essas vozes. Siga o seu coração. Se você não se sentir à vontade de fazer a sua oferta, não a faça. Mas eu posso dar o meu testemunho de projetos aqui, bem perto de mim. Eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. Projetos aqui na nossa diocese em que esse dinheiro é fundamental. Quantas instituições aguardam justamente para poder se manter, para continuar fazendo bem às crianças, aos jovens, aos idosos. Então, eu quero terminar com alguns aspectos que foram destacados na nota emitida pela presidência da CNBB. O primeiro deles é que a campanha da fraternidade é um valor que nós não podemos descartar. A conversão da sociedade, isso é fundamental. Alguns termos, conforme o seu modo de ser apresentado, se tornam mais difíceis do que outros. Isso é normal, principalmente em questões complicadas. Com relação à questão do gênero, a CNBB diz que a Igreja tem a sua doutrina estabelecida a respeito dessas questões e que a Igreja se mantém fiel a ela. Não é um texto base da campanha da fraternidade que vai mudar a doutrina da Igreja sobre isso. A Igreja diz também que os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, esses que são administrados pela CNBB, vão ser aplicados em situações que não agridam os princípios defendidos pela Igreja Católica. E, por fim, a CNBB repete, reforça que a causa ecumênica se mantém importante. Então, que você busque ler mais, conhecer a sua realidade, talvez aí na sua diocese, como esse dinheiro é aplicado, é seu direito saber para onde isso vai. As dioceses, em geral, publicam isso, então se informe, mas não se deixe levar por fundamentalismos, por fanatismos, mas abra-se ao diálogo, né? Esse tema da campanha desse ano tão importante nos dias que a gente vive na sociedade, que a gente vive de tanto conflito, de tanto embate, a gente vê nas redes sociais quanta briga. Não, Cristo é a nossa paz. Ele veio fazer de nós uma unidade. Obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.